Olá, pessoal, tudo bem? E aí, vamos hoje revisar mais um pouco sobre o assunto aí da nossa prova. Nós temos a morfossintaxe do sujeito, a pontuação no período simples e a crase, que é o roteiro do nosso terceiro ciclo, tá? Então, vamos lá. Pessoal, essa revisão, ela é digamos assim, é um suplemento daquela revisão anterior, da revisão 1, vamos chamar assim, tá bom? Vamos lá. Por que o suplemento? Porque aqui é mais do mesmo, são questões, mais questões sobre o mesmo assunto, para você praticar um pouco mais. Ah, tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, aqui, questão número um, ele diz: elabore orações em que os termos dados a seguir exerçam a função de núcleo do sujeito. Então, aqui, pessoal, estamos aqui no primeiro tópico, que é a morfossintaxe do sujeito. Nós já vimos que morfossintaxe significa quais são as classes de palavras que funcionam como sujeito, que podem funcionar como sujeito. Por exemplo, uma preposição, palavra de, ela pode ser sujeito de uma oração? Ela pode funcionar como núcleo? Não. Substantivo? Sim. Por exemplo, caneta. Esta caneta é bonita. Caneta é o núcleo do sujeito, tá? Nós já estudamos o que é sujeito, não estamos mais, o foco não é estudar sujeito. Aqui é quais são as palavras que podem ser núcleo do sujeito. E aí, pessoal, você pode fazer a sua frasezinha aí, olha só, desde que elas funcionem como núcleo. Você vai dizer o livro é interessante. Você não pode dizer eu fui à feira do livro, que aí o livro não vai ser sujeito. Você não pode dizer, eu gostei deste livro. O sujeito é eu e não livro, tá bom? Nós já vimos que deste livro vai ser o objeto, né? Vai ser o complemento do verbo. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que saber o que que é sujeito, que já foi visto exaustivamente. Então, esse carinha aqui, livro, vai ser o quê? Vai ser... escreve aí as tuas respostas aí, num papelzinho, e compara aqui, pausa o vídeo. E aí, as tuas respostas devem ter sido estas aqui, por exemplo. Aí você vai ter, pessoal, olha só, quais são as classes de palavras aqui, olha só. Este aqui, pessoal, ele é um substantivo, tá? E tudo, outra aqui com tudo, tudo na vida passa. Pessoal, quem é que passa? Tudo, né? Quem é que passa na vida? Desculpa, tudo. Aqui é o núcleo, esse aqui é o quê? É um pronome indefinido. Tudo o quê? Tá? E depois nós temos estudar é essencial para o nosso crescimento. E aí, o que que você acha? O estudo, observe que esta oração aqui, pessoal, estudar, ela pode ser trocada por um substantivo, por isso que é uma oração com valor de substantivo, tá bom? Então, o estudo é essencial, estudar é essencial, tá certo? Muito bem. Tranquilo, fácil assim, fácil demais. Professor, na nossa avaliação vai cair uma questão assim, similar? Sim, vai cair. Para você primeiro escrever, né? Fazer a sua, redigir sua frase, criar sua frase, onde essas palavras sejam núcleos do sujeito, e depois você identificar qual é que é pronome, qual é que é numeral, tá bom? Então, são as palavrinhas que podem funcionar como núcleo. Numeral, lembra? Que mais? Hã? Pronome, substantivo. E as orações que equivalem a um substantivo. Tá bom, beleza. Vamos ver aqui mais uma. Aqui eu pulei para três, foi que houve. Só um minuto aqui. Não, certinho. Aqui é uma questão sobre o emprego da crase. Pessoal, quando é que nós empregamos a crase? Vamos voltar aqui, lá naquela tabelinha que nós vimos na aula de ontem. Cadê aquela tabela? Cadê você? Está aqui. Pessoal, lembrando que crase, o que que é crase? Crase é, nesta ordem, preposição a mais artigo feminino a. Não há segredo aqui, pessoal. Crase também é o quê? É quando você tem preposição a mais esses pronomes demonstrativos aqui, tá bom? Aquela, aquele, aquilo. Se não, iria ficar referir-me a, referir-me a aquela pessoa, referir-me a aquele rapaz. Observe que iria ficar estranho, né? Imagina escrever assim, então, hein? Referir-me a aquilo. Não, não é assim. Você diz referir-me àquilo, referir-me àquele rapaz, referir-me àquela pessoa, tá bom?
E, por último, crase, pessoal, é expressões femininas. Todas as expressões femininas, sem exceção, você vai colocar crase. Então, como é que a gente faz aqui, pessoal? Vamos voltar aqui para a questão número 3. E aí, como é que a gente. Aqui é 3, é 2, desculpa, da crase. Gente, como é que a gente faz aqui para, então, ajustar, né? Por que que ocorreu crase aqui neste caso, neste aqui e aqui? E aqui também tem crase. Será que está correto? Uma delas está em. Tem um erro aí, tá? Numa destas quatro ocorrências de crase. Vamos ver? Olhando lá para aquela tabelinha, você vai acertar. Quer ver? Olha só, quando eu digo, diga não à violência. Bom, crase é o quê? É preposição a mais artigo feminino a. Pessoal, para acontecer a preposição a e para acontecer o artigo feminino, eu tenho que ter aqui, depois do artigo feminino, uma palavra feminina. E antes desta preposição a, eu tenho que ter uma palavra que exija a preposição a. Por exemplo, esse verbo que eu usei há pouco, referir-se a. Então, esse a ele é colado no referir-se. Referir exige a preposição a. Beleza, e a palavrinha violência faz o quê? Aceita o artigo feminino a, porque violência é uma palavra feminina. Ah, olha só. Quem diz, pessoal, quem diz algo a alguém. Então, eu disse não, eu disse algo, eu disse o que? Eu disse não. A. Eu disse não para. Eu disse não para a violência. Observe que a gente consegue visualizar aqui esta preposição quando trocamos pela preposição para. Então, eu digo não para a violência. Eu digo não à violência. Eu digo não para a violência. Então, por que que a crase aqui? Pessoal, a resposta, ela é uma resposta que você vai fazer o seguinte, você vai dizer isso que acabamos de analisar. Você vai dizer que é porque o verbo exige, o verbo diga, forma verbal diga, exige a preposição a e o vocábulo violência é feminino. Ele aceita o artigo feminino a. Você quer ver isso por escrito? Olha só. Fica assim: o verbo dizer exige a preposição a, o substantivo violência é feminino, aceita o artigo feminino a. Pronto. E aqui, pessoal, em venha a palestra. Vamos voltar para cá. Venha à palestra. A mesma coisa, o verbo vir, quem vem, vem a. Venha para a palestra. Então, pessoal, aqui a mesma coisa você vai dizer. O verbo vir exige a preposição a e a palavra, o vocábulo palestra é feminino e ele aceita o artigo feminino a. Então, venha para a palestra, venha a palestra. Pronto, só isso. E aqui, hein? Observe que aqui nós temos o quê? Nós temos uma locução adverbial feminina. Uma expressão feminina, das 15 às 19 horas. Isso aqui é advérbio por quê? Que isso é uma locução adverbial, lembra? Porque aqui é uma, é uma expressão que indica tempo. E toda expressão de tempo, toda palavra que expressa tempo é advérbio. E todo advérbio é adjunto adverbial. Bom, mas guarde que é apenas que é uma feminina e toda expressão feminina vai ter crase sem exceção. E de terça a sexta, está correto? Não está, não. Então, se você for chamado, for convidado a esclarecer por que que há um erro aqui, você vai dizer que é porque aqui, pessoal, não está acontecendo as duas coisas. O quê? Essas duas coisas não estão acontecendo. A fusão do para com, ou melhor, do a, né, da preposição a com o artigo feminino a. Aqui só está acontecendo este aqui, só a preposição. Ó, de terça a sexta, de terça para sexta, de terça até sexta. Até, pessoal, também, saiba disso e lembre-se disso, você já sabe, o até também é uma preposição, tá bom? Então, vai ser de terça até sexta. Então, não tem esse até a sexta, vai ser de terça até a sexta, vai ser de terça para a sexta. Não, vai ser de terça para a sexta. Vai ser de terça até sexta. Então, por isso que não tem a crase. É porque não tem aqui
As duas não estão acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Beleza. Então é isso aí. Vamos ver mais uma questão, treinar mais um pouquinho, vai dar tudo certo. Pessoal, aqui você vai ter uma. Também ele está pedindo o quê? Para você identificar os casos de crase, então e justificar. Vamos lá, então. Vamos fazer isso que ele está pedindo. Olha só, gente. Identificamos aqui um. Aqui não é verbo, aqui é um substantivo, a volta às aulas. Pessoal, quem volta, volta a. Então, esse primeiro a aqui, a preposição a, lembra? Olha só. A preposição a, ela é presa aqui no substantivo volta. E, do outro lado, nós temos a palavra aulas, que é feminina. Então, eu vou ter a mais a. Quem volta, volta para, preposição. Quem volta, volta a, volta para casa, volta para as aulas, volta às aulas. Portanto, este exige a preposição a, este aqui, e este aqui exige, ou melhor, aceita o artigo feminino, as, porque ela é uma palavra feminina. Beleza. Aqui, gente, ele pediu para especificar, ou melhor, explicar, justificar cada um destes casos, não é? A explicação é sempre a mesma. Vamos ver, por exemplo, este aqui. Proporcionar à família um ensino de qualidade. O que é que você acha? O ensino de qualidade. Proporcionar. Quem proporciona, pessoal, proporciona algo para alguém, proporciona algo a alguém. Fácil demais. Beleza. Entendi. Então é isso aí, pessoal. E família é um vocábulo feminino que aceita o artigo feminino a. Beleza. Bom, gente, aqui está certinho, não há crase. Acabamos de ver por quê. E aqui a crase sim, por quê? Porque aqui nós temos uma expressão feminina. Toda expressão feminina aqui indica tempo. Professor, de segunda a sexta também é tempo. É, galera, só que aqui eu já disse aqui aqui vai ter uma preposição somente, não vai ter o artigo feminino a. Será de segunda até sexta. Pronto. E das 7 às 7 horas, aqui, ó, observe que eu tenho aqui, inclusive, um artigo aqui que diz das é de mais as, de mais as. Então fica das 7 até às 17. Das 7 até às 17. Portanto, aqui eu tenho preposição das 7 até às 17, ou seja, das 7 às 17. Aí vai ficar assim. Beleza. Fácil demais, hein, pessoal? Você vai tirar ó, 10, você vai tirar, ó, um 10 aí, bem redondinho. E é isso, já explicamos então a letra B também. Ah, tá fácil, não tá não? Tá demais. Diz aí pra mim se você tá acertando todas. Coloca aí nos comentários. Agora vamos falar um pouco de pontuação no período simples. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, temos pontuação aqui? Temos. Ele diz: a reunião, pessoal, foi adiada para sexta-feira. O assunto, evidentemente, será o mesmo planejado. Compareçam às 8 horas. Olha aqui uma locução adverbial feminina, né? Mas a questão não é de crase, é de vírgula. Então, aqui, pessoal, nós temos o quê? Ele diz: ó, a reunião, pessoal, foi adiada. Explique o uso da vírgula aqui, né? A reunião, pessoal. Por que que tem duas ocorrências aqui de vírgula? Por que que ele está isolado? É porque o nome disso como é mesmo, pessoal? Essa expressão de chamamento, como acontece aqui em cima, ó. Caros estudantes, isso aqui é o vó, e aí? Cativo, ó, vocativo, muito bem, isso aqui é o vocativo. Então, olha só, pessoal. Ixi, Maria. Vamos, agora vai dar certo. Esse aqui é o vocativo. Aê, pronto. Então, aqui embaixo também é o vocativo. Não é, professor? Aqui só tem uma vírgula. Aqui embaixo tem dois. Pois é. Duas, né? Há duas vírgulas. Por quê? Porque aqui, pessoal, embaixo, aqui ele está no meio. Está bem no meio da oração. Quando ele está no meio da oração, o vocativo, a expressão de chamamento, então
ela vai ter o quê? Duas vírgulas, vai ficar isolada. E se ela estiver no início, ela vai ter só uma vírgula, como aqui. Caros estudantes, vírgula. Beleza. E aqui então, ele está pedindo para você dizer o seguinte: se esse termo estivesse no final, como aqui, ainda assim seria necessário o uso da vírgula? O que é que você acha? Com certeza, porque ainda continua sendo o chamamento. E o chamamento, pessoal, nós temos que isolar, separar, deixar separado. Uma reunião foi adiada, vírgula, pessoal. Senão iria ficar. A reunião foi adiada, pessoal. A reunião foi adiada, pessoal. Não, foi adiada. Pausa, pessoal. Ah, beleza. É isso aí. Vamos para mais uma? Pessoal, antes de irmos para mais uma, opa, desculpa, só para lembrar aqui, opa, tá aqui, ó, caso de vírgula. Casos em que você vai usar a vírgula, que você não vai usar a vírgula, lembrando rapidinho. Olha só, o homem e o peixinho passeavam, ou desculpa, passeiam, aqui é o quê? Aqui é o sujeito. E do outro lado, o resto, o que sobra é o predicado. Não pode colocar vírgula aqui, meu camarada, não pode. Ó, o verbo aqui traz o quê? Os pedidos, não pode colocar vírgula aqui, não pode. O nome e o complemento, ó, perto, perto de quê? Aí eu vou colocar uma vírgula aqui, não dá, né, gente? Que é o complemento do nome perto. Beleza. Também o adjunto nominal, já vimos isso no vídeo anterior. Não vá cair nessa. Olha só, quando é que a gente usa? Quando tiver invertido aqui, ó. Primeiro, ele colocou já lá o vocativo. Olha ele aqui, olha só. Vocativo Maria. Beleza. No finalzinho, botou uma vírgula, você já sabe, já está craque. Felizes, vírgulas. Aqui, gente, é um predicativo, é uma característica dos amigos. Os amigos estavam como? Como era o estado deles? Felizes. E aqui, meus queridos, minhas queridas, você veja que ele diz, é, esse felizes aqui, gente, está no início, o lugar dele é aqui. Os amigos caminhavam pelas ruas felizes, ou caminhavam felizes pelas ruas. Aqui ele foi o quê? Subverteu, ele inverteu a ordem, colocou aqui no início, aí por isso que ele colocou uma vírgula. Alegres, vírgula, os alunos foram para casa mais cedo. E aqui, se colocar no meio, sempre, toda vez que coloca no meio, né, gente? Bem no meio da oração, ele fica com duas. Ele ganha um presentinho aí que é uma vírgula a mais. Duas vírgulas, beleza. E aqui nós temos também, ó, o adjunto adverbial, um advérbio, uma expressão de tempo aqui no caso, que está no início. Ele vai ficar com uma vírgula. Se ele estiver aqui no final, ele não fica com aqui no. Eita, mas ficou feia essa minha seta. Vamos apagar isso, pelo amor de Jesus. Agora vai ficar melhorzinha. Se eu colocar aqui, pessoal, o peixinho parecia triste. A minha letra no quadro é bonita. Aqui por causa da a mesinha digital fica aqui, pessoal, do lado e a coisa não encaixa bem aqui a posição que ela está, viu? Mas vocês sabem que a minha letra no quadro não é feia, não, é bonita. Modéstia à parte. Então, aqui, pessoal, naquele dia ensolarado, que tá no meio, ó. Sempre que tá intercalado, não é? Tá no meio aqui, olha só. Aí o que que acontece? Dá-lhe duas vírgulas. Beleza. Feita essa revisão teórica aí, vamos então para cá. Ele diz: o galo, cedo da manhã, cantava alto. Reescreva esse período, alterando a ordem. Está aqui, já até fez, né? Infelizmente. Ele diz assim, olha só, para que as vírgulas não sejam mais necessárias. Gente, aqui você vai ter que fazer pura e simplesmente o seguinte, olha só, você vai pegar, o galo cantava alto, aí aqui, ó, está, o advérbio ele está onde? No final. Então, no final a gente não vai colocar a vírgula. Porém, aqui no outro caso, está correto, aqui embaixo, de verde, cedo da manhã o galo cantava alto. Gente, aqui observe que eu tenho uma expressão aqui de tempo, cedo da manhã. É uma adjunta adverbial de tempo, tá? Uma locução, né? Então, olha só, gente. Eu tenho quantas palavrinhas? Além de ser um advérbio que está fora do seu lugar natural, digamos assim, na ordem direta, o advérbio fica no final. Ele está aqui, ó, está deslocado, ele está lá no início. Então, além disso daí, ele tem quantas palavrinhas? Ele tem uma, duas, três. Então, pessoal, se são três palavras,
eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar uma vírgula aqui, obrigatório. Com três palavras ou mais, a gente chama essa locução adverbial de longa extensão, beleza? Até duas palavras é opcional, mas três palavras em diante, aí já é obrigatório o uso da vírgula com o advérbio no início. Beleza, fácil demais. É isso aí, é fácil mesmo. Vamos para mais uma. Saideira. Está aí mesmo para você, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, faz aí. E aí? Com base nesse trecho, observa-se que as vírgulas. Olha só, vamos ver o que foi que aconteceu. Tenho vírgula aqui também. Beleza. E aí? Gente, aqui eu tenho um verbo que é um verbo impessoal, é o verbo haver no sentido de existir. Lembra disso? Já estudamos isso. Ah, e aí o que acontece? A gente vai ter depois dele, gente, o verbo impessoal, ele é um verbo que não tem sujeito, é oração sem sujeito. Então, jovens animados, professores conversando, etc., não é sujeito. Isso aqui é o quê? Complemento do verbo, é isso aí, é o objeto. Então, eu vou ter o objeto direto aqui, eu vou ter o objeto direto aqui, eu vou ter o objeto direto aqui. São palavras, são termos que completam o verbo havia, tá? No pátio, a expressão de lugar não vai ter vírgula, porque até duas palavras, acabamos de ver, facultativo, é opcional, não precisa, não é obrigatório. E aí eu tenho o complemento do verbo, objeto. Então aqui, gente, observe que eu tenho objeto, objeto, objeto. E ele vai, gente, cair nesse caso bem aqui. Quer ver? Olha só. Neste caso aqui. Olha só, para separar elementos repetidos, ou não é nem esse o caso, que lá não está repetido, é uma enumeração de termos da mesma função sintática. Olha só, separar termos da mesma função sintática. Por exemplo, o peixinho era. Aí, ó, como é o nome disso mesmo, característica do sujeito e tem verbo de ligação, o nome disso aqui é predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho predicativo, deixa eu apagar aqui. Eu vou ter predicativo, ó, pequeno, predicativo, azul, predicativo, esperto, predicativo, brilhante, predicativo, tudo é característica do sujeito. Aí eu fui, vírgula, vírgula, vírgula. Tranquilo. E aqui, pessoal, temos o que também? Aqui nós temos o quê? Objeto, vírgula, objeto, vírgula, objeto, vírgula. Então, vai ser que letra? Letra C, separar elementos da mesma função sintática. Beleza. Meus queridos, e aí? Um abração, boa prova para vocês, uma boa avaliação no terceiro ciclo e que vai dar tudo certo. Tranquilo? Olha, um abraço, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro presencial ou online. Abraço, gente. Tchau, tchau. Boa sorte.